Você já imaginou pegar aquele seu app Mendix e fazer com que ele converse com inteligências artificiais como o ChatGPT ou o Claude? Então saiba que é possível fazer isso agora no Mendix através de MCP Servers. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode transformar sua aplicação Mendix em um servidor MCP e alimentar uma inteligência artificial. Fala pessoal, bem-vindos ao canal e sim, hoje é mais um vídeo de inteligência artificial. Não adianta, né? É o tema da vez, é o tema da moda, é a trend do momento, inteligência artificial. E a Mendix não fica para trás, né? Aqui no canal a gente já tem vídeo sobre inteligência artificial, inclusive eu vou colocar o card aqui para que vocês possam assistir, onde a gente cria um chatbot de inteligência artificial na sua aplicação Mendix. Muito legal esse vídeo. E aqui a gente vai fazer com que a sua aplicação Mendix sirva de base de dados, né, para uma inteligência artificial, que no nosso caso aqui a gente vai utilizar o Claude. Porém, gente, tem dois conceitos aqui que a gente precisa ter claro na nossa mente para seguir adiante. Um deles é o LLM, onde literalmente essa sigla significa Large Language Model. Ele é como se fosse um cérebro treinado para lidar com muita informação, assim como é no caso do ChatGPT, por exemplo. Tem o Claude, que é a inteligência artificial que a gente vai utilizar aqui, tem o Google Gemini, tem o Copilot da Microsoft. Todos eles são LLMs, né? Eles pegam toda aquela informação treinada para te entregar mais informação, para trabalhar aquela informação para você. E a gente tem também o conceito MCP Server, onde essa sigla significa Model Context Protocol Server. Então imagina que o ChatGPT, o Claude, o Gemini, eles são muito inteligentes, mas eles não sabem nada sobre o seu negócio, eles não têm informação nenhuma do seu negócio. E é aí que entra os MCP Servers, né? Eles servem como um garçom ali que vai te levar informação para o seu LLM, que, por exemplo, pode ser o ChatGPT, pode ser o Claude. O Claude ou o ChatGPT vai trabalhar aquela informação sua da aplicação Mendix, por exemplo, e vai entregar para você ela toda processada, bonitinha, do jeito que você pediu no seu prompt. Bom, já falamos muito sobre teoria, do que é LLM, do que é MCP Server, mas vamos botar a mão na massa, gente. Vamos lá começar a trabalhar na nossa aplicação Mendix, que vai servir como um MCP Server para um LLM, que já vou mostrar para vocês. Bora lá. Bom, gente, para começar, eu vou primeiro mostrar a aplicação, tá? É uma aplicação muito simples, tá? Ela, na verdade, tem apenas uma página aqui, e nessa página aqui, ó, ela tem uns mil registros aqui de vendas, tá? Então tem aqui o nome do cliente, o produto dele, que ele comprou, a quantidade, valor unitário, valor total, tipo de pagamento, né? Se foi no cartão de crédito, no cash, né? No dinheiro vivo, se foi em cheque, enfim. Tem até a região da pessoa aqui, tá? Então, a gente vai utilizar essa base de dados para alimentar o Claude, que é um software que a gente instala, que você pode ter um agente de IA na sua máquina, tá? Você pode utilizar o Claude de muitas maneiras, tá? Vou mostrar o Claude aqui para vocês, que é esse software aqui. É com ele que a gente vai integrar a nossa aplicação Mendix, tá? Bom, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem e instalarem, criar a conta de vocês. É muito simples, muito tranquilo, next, finish, não tem segredo, tá? Então, instalem o Claude aí na máquina de vocês e bora lá agora no Studio Pro. Muito bom, gente, estou com o Studio Pro aberto e agora eu quero que vocês se acostumem com o tema Dark, tá? Eu gosto de trabalhar assim, não sei se vocês gostam de trabalhar um tema Dark. Eu prefiro o tema Dark. Na verdade, eu prefiro tudo Dark, tá? É o desenvolvedor caverna, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, primeiríssima coisa que a gente vai ter que fazer é baixar o módulo MCP Server do Marketplace. Então, vamos abrir aqui o Marketplace, vamos pesquisar MCP Server. Deixa eu dar um Enter aqui. Legal, e olha que massa, já vem essa primeira opção aqui, ó, MCP Server. A gente clica nele, clica aqui em Download, adicionar como novo módulo, não tem muito segredo. E esse é o massa, esse que é maneiro na Mendix, né? Eles deixam praticamente tudo mastigado pra gente, né? Vamos dar um OK aqui. E bom, gente, para esse módulo ele não tem mod roles, tá? Então a gente não precisa realmente se preocupar com isso, tá? A gente não tem que configurar mod role com user role, tá? Bom, eu vou aqui no meu My First Module, eu vou criar aqui na raiz mesmo, tá, gente? Sem muita firula. Eu vou criar um novo microflow, vou chamar ele de order, underline, get, total of orders. Vou dar um OK.
E esse microflow, o que ele vai fazer? Eu vou fazer um retrieve. Também não estou no português, tá, gente? Quem trabalha aí na Mendix, me desculpe, mas eu ainda não acostumei com português. Vamos pegar aqui data list e vamos contar, né? Vamos contar a quantidade de registros e a gente retorna isso daqui, tá? Isso daqui, gente, vai retornar para a gente o total de pedidos que a gente tem e é uma das informações que o Claude, né, o nosso LLM, vai utilizar como informação, né, para ser treinado lá, para ser utilizado como informação no nosso agente, né, de inteligência artificial. Eu vou criar um outro microflow, e esse é muito importante, gente. Ele vai se chamar AS_init MCP server, tá? E aqui, esse microflow a gente vai colocar para rodar no after startup da aplicação. Então vamos aqui em settings, runtime, e a gente vem aqui no after startup, a gente seleciona esse microflow aqui. Claro, a gente tem que implementar as coisas aqui, tá? Acho que a gente esqueceu, tem que colocar aqui true, né? Retornar true nesse microflow. True, beleza, boolean, show. Vamos colocar aqui uma atividade, duplo clique, e a gente vai pesquisar uma atividade aqui, ó, chamada create MCP server. Essa daqui, ó, duplo clique. E aqui a gente vai ter que configurar o nosso servidor MCP. Aqui no path, eu vou colocar, entre aspas simples, Mendix-MCP, tá bom? Vou dar um OK. O nome do meu servidor vai ser, entre aspas simples, orders, tá? Pedidos. Dou um OK. A versão, vou colocar entre aspas simples também, 1.0.0. Vou dar um OK. Aqui no Protocol Version, a gente vai pegar essa primeira opção aqui mesmo, tá? E a gente precisa de um Authentication Microflow. Sim, gente, a gente precisa autenticar um usuário no nosso servidor MCP, tá? Eu me recordo que em uma versão anterior desse módulo, não tinha essa parte de autenticação, tá? Era totalmente livre. Agora ele exige autenticação. Por mais que, de repente, você queira criar um servidor MCP livre, né? Simplesmente, você não precisa retornar o usuário no microflow que a gente vai criar aqui, tá? Vou dar um OK nisso daqui, primeiramente. Eu vou aqui no Marketplace Modules, MCP Server, e tem um microflow aqui, ó, chamado, deixa eu pegar aqui, esse carinha aqui, ó, MCP Server Authorize User. Vamos duplicar ele. Uma outra máxima, né, gente? Jamais, em hipótese alguma, altere coisas de módulos do Marketplace, tá? Salvo raras exceções, tá? Não façam isso. Vamos aqui pegar esse microflow, vamos incluir ele no projeto, né? Including Project. Legal. E nesse microflow aqui é onde a gente vai implementar para pegar o nosso usuário, né? Para, enfim, autenticar o nosso usuário. Caso, na verdade ele já está implementado, né? A gente não precisa fazer muita coisa, mas caso você queira que não haja autenticação, que você não quer que o Claude utilize autenticação, você simplesmente nesse microflow pega uma account que é autorizada a acessar aquelas informações e retorna aqui, ó, tá? No user, tá bom? Então, no meu caso, no nosso caso aqui nesse exemplo, eu vou autenticar para que seja totalmente seguro. E aqui, nessa atividade aqui, eu vou chamar aquele meu microflow. Cadê ele? MCP Server Authorize User e dou um OK. Maravilha. Ctrl S, ainda não terminamos, tem mais duas coisinhas que a gente tem que fazer, que é adicionar duas ferramentas, né? O que são essas duas ferramentas? É praticamente fazer com que o nosso servidor MCP tenha duas ferramentas para buscar informação, que no nosso caso serão aqueles dois microflows que a gente criou. Então vamos aqui colocar outra atividade, duplo clique. Vamos pesquisar aqui, ó, Tool, Add Tool. A gente aqui vai selecionar o MCP Server que a gente criou ali. Nome, a gente pode colocar, entre aspas simples, Total Orders. Então, OK. E o microflow vai ser esse carinha aqui, Total Orders. E o esquema, a gente não precisa informar nada, tá? Vamos dar um OK. Ele está pedindo uma descrição também, né? Então, vamos colocar aqui Returns Total of Orders. E a gente dá OK. Maravilha. Bom, eu vou criar um outro microflow, pessoal. Eu vou criar aqui na raiz mesmo, tá? Clique no direito,
add microflow. Eu vou colocar aqui, ó, order, underline, get all. E aqui eu vou, no caso, retornar todos os meus pedidos, todas as minhas orders, tá? Então eu vou fazer um retrieve from database, data, dou um OK. E eu vou criar aqui uma message definition para gerar um JSON para mim, tá? Então o que eu faço aqui? Clico no direito, add order, cadê? Message definition, vou deixar com esse nome mesmo. Vou adicionar a atividade data. Vou selecionar tudo isso daqui, dou um OK. Com isso selecionado, vou gerar o meu export mapping. Legal, Ctrl S. E aqui, pego uma atividade, duplo clique, export with mapping. Daí eu vou selecionar esse export mapping, essa lista, e eu vou deixar em JSON mesmo, tá? E vou retornar numa string, que vai ser orders JSON. Dou um OK e retorno essa string. Então, mais uma ferramenta que a gente vai incluir aqui nesse microflow, né? Iniciando o nosso MCP Server. Então, vou pegar aqui atividade, duplo clique, tool, add tool, e eu venho aqui, ó, MCP Server, o nome. Vou colocar aqui, ó, cadê? All orders, OK. Descrição, gets all orders. E o microflow, obviamente, vai ser esse aqui, tá? Vou dar um OK. Muito bom, Ctrl S para salvar. Pessoal, um único ajuste que eu preciso fazer aqui, que a gente precisa fazer, né? No microflow de total de pedidos, tá? Aqui a gente vai retornar uma string, tá? ToString. A gente tem que retornar string, tá? Damos OK. Só para conferir aqui o orders get all, ele retorna uma string também. Legal. E outra coisinha, pessoal, antes que eu me esqueça, né? Aqui no add tool, no nome, a gente tem que tirar espaço, tá? Tem que ser tudo junto, tá? Não pode colocar espaço não, tá bom? Então vamos aqui pegar todos os pedidos, né? Damos um OK, outro OK, Ctrl S para salvar. Maravilha. Vamos agora rodar isso daqui, porque a gente ainda precisa criar um usuário para autenticar no nosso serviço MCP. Bora lá. Legal, gente. Aplicação rodando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma conta, né, para que o nosso usuário possa autenticar. Eu vou criar aqui uma nova conta. Vou colocar aqui MCP username. Vou colocar MCP-remote. User role, eu vou pegar usuário. Vou marcar os dois logo, tá? Idioma, tagzone irrelevante, vou colocar uma senha aqui e dou um save. Legal, tá criado aqui o nosso usuário que vai autenticar no nosso serviço MCP, né? Tá. Vamos agora abrir o Cloud e tá aqui o Cloud, gente. Tá na hora da gente configurar o Cloud para ler informações da nossa aplicação Mendix. Bom, e para isso, o que a gente faz? Vamos aqui embaixo, a gente clica aqui no nosso usuário aqui embaixo, tá? E a gente vem em configurações. Em configurações, a gente clica aqui em desenvolvedor e a gente vai editar servidores, tá? Para a gente conectar. Vamos clicar aqui, editar config, que vai abrir essa janela do Windows para a gente editar esse arquivo JSON aqui. Vocês podem editar esse arquivo JSON no próprio bloco de notas. Eu prefiro sempre editar no Visual Studio Code, tá? É o meu editor de texto preferido, que aqui dentro a gente vai colocar isso daqui, ó. A gente vai adicionar esse servidor MCP aqui, tá? Um detalhe, gente, é importante também vocês instalarem o Node na máquina de vocês, tá? Porque ele faz uso de scripts do Node. Então instalem o Node também. Vou colocar também na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem instalar o Node na máquina de vocês. Mas a ideia é essa daqui, ó. Então vai ter aqui os argumentos MCP Remote, tá? Que é o nome do nosso MCP Server, o endereço, ele permite HTTP e aqui usuário MCP Remote, a senha dele, tá? Vamos salvar isso daqui e a gente vai fechar e abrir o Cloud. E ó, para conferir, vamos abrir aqui novamente, né? Configurações, desenvolvedor. E ó, tá aqui, ó, tá conectado, tá rodando o nosso MCP Server. Muito bom mesmo. Vamos aqui abrir um novo bate-papo.
E eu vou perguntar aqui, ó. Qual o total de pedidos? Ó, que massa, gente. Ele tá pensando aqui. Vamos colocar aqui, ó, sempre permitir, né? Ó, e ele vai pegar aqui, ó, total orders, total de pedidos, 1000. Muito legal. Vamos ver aqui, ó. Qual o maior pedido em valor? Vamos ver se ele consegue. Assim, ele comete erros, tá, gente? Ele não é isento de erros, não. Vamos sempre permitir para que ele possa pegar aqui dessa tool, né, dessa ferramenta All Orders. Ó, o maior pedido em valor é o pedido 100, Customer ID 100, feito por Anypol com o produto Crispy Potato Tots no valor de, caraca, 9.000. Essa batatinha é muito cara, hein? Tá. E vamos ver o menor. Qual o menor, então? Vamos ver aqui. Tá pensando. Pedido 262, Customer ID 262, feito por Papageno Lemon, com produto Carbinha Jerk Marinade, no valor de R$ 39,31. Legal, gente, ó. Então, é dessa forma, né, que a gente consegue integrar uma aplicação Mendix, né, pegar dados, informações da nossa aplicação Mendix para ser lida através de um LLM, que no nosso caso aqui é o Claude, tá? Como eu disse, tá tudo na descrição do vídeo, o link para baixar o Node, o Claude, a configuração do MCP para a gente utilizar aqui, tá? Tá tudo lá mastigadinho para você fazer aí do seu lado. E é isso, gente, viram como foi fácil fazer isso daqui? A Mendix realmente mastigou tudo pra gente, deixou tudo bonitinho, tudo no jeito para a gente transformar nossa aplicação Mendix em um MCP Server. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero de verdade que tenham gostado. E ó, deu um trabalhão fazer esse vídeo. Mas ó, dúvidas aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.